fechar os olhos. Querido Deus, obrigada por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, podendo tentar novamente, nos melhorando, aprendendo, evoluindo. Que a espiritualidade possa estar conosco nesse momento, abrindo as nossas mentes, para que esse conhecimento hoje possa entrar em nossos corações, nos nossos pensamentos, que auxiliem também no nosso dia a dia, durante a semana, para que possamos ser bons também lá fora, não só aqui, mas que possamos nos encaminhar no nosso dia a dia, também sempre ajudando o próximo, sendo sempre melhores hoje do que fomos ontem. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Que o Zé Araújo possa ser inspirado e ajudado pela espiritualidade na palestra de hoje, que a leitura da Letícia possa ser esclarecedora, e assim podemos dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja. A leitura de hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Da reencarnação, questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se, suportando a prova de uma nova existência? Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro. Ou, então, ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Questão 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. É o espírito puro. Boa tarde a todos. Que a paz do meio da Galileia possa estar em cada coração nessa tarde. E que possamos nos despojar dos nossos paradigmas, das nossas pequenezas, para que os nossos ouvidos possam ouvir. Como disse Jesus, né? Às vezes o pior cego é aquele que não quer enxergar e o surdo aquele que não quer escutar. Quando a Anice falou que essa palestra, ela queria que eu desse essa palestra, essa semana, que na outra vez que ela disse que era para que eu desse a palestra, eu disse, não posso, né? Estava trabalhando, seria numa quarta-feira, eu acredito. E tinha gente que estava esperando para essa palestra, levanta a mão. Ainda bem que pouquinha pessoas, que bom. A decepção vai ser menor. Então aí, hoje, é interessante, né? Essa palestra, esse título aí, eu lembrei hoje que foi exatamente sentado numa palestra dessa com um senhor de cabelinho bem branco, e eu me dizia ateu ainda, naquela idiotice minha de ser ateu ainda. E comecei a contestar mentalmente. Eu devia estar mandando alguns fardos, né, energético, coitado pro homem, mas como ele não merecia, né, devia ter um escudo ali. E eu contestando. E foi o que me fez entrar na doutrina espírita, foi exatamente esse tema.
porque foi diretamente a inteligência, a lógica da justiça realmente divina, né? Mas nessa tarde, no pouco tempo que nós vamos ter, nós não vamos direcionar a palestra para os temas convencionais. Prometo que não vou sair de Kardec para os kardecólogos de plantão aqui, e uma boa tarde a todos os internautas que estão ligados agora aqui na CEIU, e não vou sair também de Jesus, mas vamos trazer esse tema para o nosso dia a dia, para os nossos comportamentos, para aquilo que realmente interfere no dia a dia, nessa vida moderna tão maluca que a gente tem vivido. Além dessas perguntas, só a título de informação, vocês vão ter o próximo tema ali, vai ser a justiça da encarnação. Depois, na 172, vai começar aí até a 188 as reencarnações em outros mundos. É muito interessante vocês estudarem. Aqui tem um lugar, ó, estudarem o Livro dos Espíritos. Bem, existe um termo, porque para que a gente sofra essa influência corpórea na matéria física, nós precisamos ficar limitados aos nossos 5 sentidos, correto? Nós temos que ficar limitados. E, além disso, nós sofremos outras influências. Existe um estudo que se chama axiologia, e que é combatido por muitas pessoas por não entender que essa lógica da axiologia se escreve assim, ó. Vocês podem buscar. É um estudo que traz, no geral, a grosso modo, os valores, ou os valores que nos influenciam. No caso dessa axiologia que nós vamos usar aqui hoje, para tornar simples, para que todas as pessoas possam vir a entender, nós estamos falando dos valores gerais de influência familiar, na criação, na cultura, no bairro, na cidade, no país de qual reencarnamos. E isso influencia bastante. Inclusive é programado, né, essa axiologia, esses valores que nós precisamos buscar. E na Gênese, no capítulo 18, na parte 14, é muito interessante o que nos fala esse capítulo na parte 14. Nos fala que nós estamos aqui, e a Terra é um planeta que precisa, né, com seus elementos naturais que a compõem, evoluir com essas forças. E paralelamente com os nossos, né, entendimentos intelectuais e principalmente morais. Mas nesse capítulo também fala de que o ser humano, a Terra, já tem uma maturidade intelectual. Isso no século XIX. Você imagina agora, a gente tem uma maturidade intelectual. Me fazem várias perguntas que as pessoas falam por e-mail e parece que no Facebook, perguntando o que é que eu acho da previsão que Chico Xavier fez, que saiu na Folha Espírita pela nobre doutora Marlene Nobre, que desencarnou há pouco tempo, né? E que ela entrevistava o Geraldinho, que na época era jovem, sobre um acontecido lá com Chico Xavier. De que Chico Xavier falou para ele, relatando numa das conversas, né, ele fazendo perguntas, de que uma reunião que houve no mundo espiritual, vocês podem entrar no Google e saber sobre isso. É fácil, né? Mas que lá tinham dito que foi uma previsão, que uma reunião do qual o Chico e o próprio Emmanuel participaram, de que no nosso sistema solar, e que Jesus foi chamado como governador do planeta Terra para ver o futuro, né, da Terra. Principalmente isso aconteceu depois que o homem pisou na Lua. E o homem, depois que pisou na Lua, então criou, não é? Se quiser sentar aqui no palco também pode, viu? Olha ali, ó, tem 2 cadeiras. Senão elas se levantam para vocês 2 sentarem. Não é? Então aí, depois que o homem pisou na Lua, eles
conseguiram essa reunião lá, que foi comentada, e Chico Xavier, para resumir, falou para o Geraldinho, um jovem na época, que tinha um prazo de 50 anos a contar daquela época, que culminava no ano de 2019. Que se a Terra não mudasse, tinha tudo para ter uma terceira guerra mundial, e muita fome, muito cataclismo. Olha, fome já tem acontecido um monte, né? Cataclismo nem se fala, que, todo lado agora, até aqui no Brasil, já aconteceu. Vários, né? Então, quando as pessoas me perguntam, a minha resposta é, olha, eu não gosto muito dessas questões de datas assim. E confio 1000% na mediunidade de Chico Xavier, em tudo que ele falou. Não posso precisar do seu Geraldinho, né, com todo respeito, mas posso precisar de Chico, que não diria uma coisa que não fosse uma coisa que ele tivesse escutado da espiritualidade, ou tivesse presenciado com sua grande mediunidade de amor, né, e devoção. Mas isso tem acontecido. Nós, no dia a dia, nós não nos conhecemos. Eu não ia trazer esse tema hoje das paixões, como vou trazer agora, como nunca fiz. Mas a espiritualidade me fez uma pergunta. Disse que mandou várias épocas, pessoas para falar sobre, não importa se o termo paixão, né? Porque esse termo paixão, ou paixão, ou action, em inglês, as duas línguas que está mais aproximada da sua, mais que se aproxima da origem da palavra paixão, que vem do latim, é a língua inglesa e francesa. Na língua inglesa, action. Não é? E na língua francesa, passion. E se deturpou muito a paixão ao longo dos séculos. E hoje eu ia dar uma palestra só com aquelas perguntas todas que a Letícia leu, né? Mas aí hoje ela soprou assim, por que você... E olha, já era quase 1h da tarde. Eu digo, meu Deus, agora eu vou mudar tanto tudo que eu tinha escrito lá no papel. Porque, digam, tantas pessoas vieram aqui se comprometido para colocar isso, e se eu não conseguir, viram outros. Tem plano B, plano C, plano E, plano F, né? A espiritualidade tem. Como teve com Tesla, que ele me contou nesse livro Nosfera, que tinha outros, assim, a da eletricidade. Tinha vários. Aquele que realmente tivesse mais força e vontade, né? Não é que seria uma competição. E aí, você vê que a palavra paixão, deturpada, logo lá no início da Igreja Católica, eu não vou aqui me reter a Evagrios Pônticos, nem ao Antônio de Alexandria, que a gente falou no Somos Todos Inteligentes, que tem ali, e outros livros ali, tá? Nem o Arqueologia, não vou me ater a isso hoje. Hoje eu quero trazer uma coisa que vai para o nosso dia a dia. E na questão 191, é muito interessante, quando Allan Kardec pergunta, que é o capítulo, na verdade, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, que trata das transmigrações, né, das existências, da pluralidade das existências. Muito obrigado. É bom que a gente aqui ainda é consertado aqui pela espiritualidade, pela pluralidade das existências, tem razão. E esse capítulo 4 tem uma questão que, na verdade, Kardec está fazendo uma pergunta sobre como é que a gente reencarna, mas com outro foco. E ele começa a perguntar assim, as almas dos nossos selvagens, as almas dos nossos selvagens, né, estão no estado de infância? E a resposta da espiritualidade na 191 é de infância relativa, pois que já são almas em desenvolvimento, porque já nutrem paixões. Olha aí. Quer dizer que até os selvagens já nutrem paixões. Aí Kardec, um grande poliglota, questionador, cientista, que aos 54 para 55 anos conheceu esses espíritos que ele nunca tinha. Aí ele, muito lógico, ele fez assim, 191A. Então, quer dizer que a paixão é um sinal de desenvolvimento? Olha a pergunta de Kardec. Só porque o espírito respondeu aquilo, ele já pegou de calça curta. E a espiritualidade
superior responde: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. É um sinal de desenvolvimento, é um sinal de desenvolvimento e de consciência do eu. Quer dizer, as paixões foram deturpadas por muitos e muitos durante séculos e séculos. Eu não gosto nem de falar daquele pedacinho lá do cristianismo renascente que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Dante Alighieri pegou, deturparam tudo, chamaram de 7 pecados capital. Até hoje, em ferramentas como o Enneagrama e tantas outras, querem colocar a paixão como um vício desgraçado, uma coisa pecaminosa, perniciosa, algo que a gente tem que extirpar de dentro de nós. E nós temos essa pequenina missão, junto com muitos filósofos que vieram, de dizer que não. Um que mais escreveu querendo defender a paixão de forma positiva, tem muitos que eu cito no livro Somos Todos Inteligentes, mas igual a esse não existe. Quem já ouviu falar aqui em René Descartes? Levanta a mão. Até que bastante gente. Filósofo francês que viveu de 1596 até 1650. Cientista que viveu ao lado de Galileu, Newton, entre outros precursores da ciência moderna. René Descartes, sua última obra escrita, ele intitulou de As Paixões da Alma, em 1649. E ali, Descartes colocou 3 pontos que a nossa alma tem 3 pontos da paixões da alma. Quais foram os 3 pontos? As 3 faculdades, na verdade. Ele chamou de 3 faculdades. Essas 3 faculdades são elas. Acho que é melhor esse preto aqui. Obrigado. São elas. Tem uma pessoa prática assim, é bom, né? São elas. Vamos lá. Ele elegeu assim mesmo. Primeira, ele chamou de vontade. A segunda, ele chamou de pensamento. E a terceira, ele chamou de percepção. Então essas foram as 3 faculdades que Descartes colocou. Um livro chamado, em francês, né? As Paixões da Alma. Olha, só no século seguinte, em 1700 e pouco, teve um tal de David Hume, que escreveu totalmente diferente do que Descartes tinha escrito, e até perturbou e ajudou durante esses séculos todos que vieram até hoje, a desvirtuar certos nomes. Nós sabemos que, para quem estuda línguas, ou quem é professor aqui de línguas, que existem os dialetos, as gírias, né, que agora é chamado de gírias, né? O dialeto está morrendo, está virando agora gírias. Quer dizer, uma língua você pode criar tanta gíria que ela vai para o dicionário, aquela palavra, para ser compreendida por todo mundo. Imagine o que não houve de perda de lá para cá. Mas foram muitos filósofos que falaram sobre a paixão. Estou falando que Descartes é aquele que escreveu, inclusive pontuou isso aqui, que está dentro do estudo que ele fez das paixões. E isso vem de encontro a muitos outros conhecimentos. Vem de encontro a outras questões, como 911. Vejamos bem. Descartes falou sobre a paixão. Na língua francesa e inglesa a gente tem action. Porque a paixão para Descartes seria... Porque na verdade a ação, agir, atuar, não é verdade? Interagir. E paixão? Sofrer uma ação passivamente. Descartes entendeu. E é bem verdadeiro e atual isso. Paixão seria sofrer uma ação passivamente. Porque dentro da nova estrutura psíquica que cada um aqui reencarnou, nós tivemos que acompanhar desde o zigoto ao nosso MOB, como muito bem o Dr. Hernando Guimarães Andrade deixou em suas obras, o modelador organizador biológico.
crescendo essa paixão, essa estrutura psíquica, para nos dar novas experiências, novas vontades, pensamento e percepção. Se assim não fosse, se a gente dividir hoje a riqueza da Terra, que isso vai ser muito difícil acontecer, né? Por partes iguais, vamos supor que todos nós aqui agora somos os únicos habitantes do planeta Terra, ou vamos representar em todos os habitantes. Se a gente dividir aqui o dinheiro da Terra por partes iguais agora, acabou o progresso, acabou tudo, porque todo mundo vai dizer, eu não vou trabalhar, eu vou gastar. Quando acabasse o dinheiro todo, se pensássemos iguais, tivéssemos a mesma vontade e a mesma percepção da vida, e os mesmos pensamentos. Ainda bem que não é assim. Porque na questão 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que não temos nós as mesmas aptidões. E a resposta é enorme. Vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Ok? Vão lá e leiam, né? Ah, não, mas você pode falar, Zé. Não vou falar não. Mas é necessário que assim aconteça. Porque assim Deus o quer para que a gente possa evoluir cada vez mais. E agora vai chegar um ponto onde a gente está querendo, a gente tem que legitimar. Porque senão... Olha, levanta a mão aqui, quem nunca tinha ouvido falar na paixão dessa forma, levanta a mão. Ó, olha quantas pessoas nunca tinham ouvido falar. Se eu não disser a coisa errada primeiro, que a paixão foi confundida, foi inventada, foi criada, porque uma mentira, ela dita mais de 10 vezes, pode se transformar na verdade, né? Não sei por que eles ficaram com tanto medo da paixão, que o monge do deserto, Evagrius Ponticus, tinha trazido, porque ele era seguidor de Orígenes, que as pessoas da igreja ficaram com tanto medo que chamaram logo do pecado capital. Dante Alighieri em seguida fez uma comédia sobre isso. No Brasil teve uma novela. Olha o que aconteceu. Todas as palavras dialéticas antigas que tinham um significado positivo são interpretadas com um significado totalmente pejorado e negativo. Por exemplo, vamos pegar hoje 3 paixões aqui para dar de exemplo. Eu não posso pegar mais porque não vai dar tempo. Essas 3 paixões que nós vamos pegar é a paixão ira, que o significado positivo seria busca da justiça, senso de justiça e de ação. A paixão, vamos pegar outra paixão que nós chamamos de orgulho, mas não tem nada a ver com orgulho bíblico, seria o orgulho aqui seria para nós o desapego e o altruísmo. E vamos pegar uma outra base paixão, uma estrutura psíquica que a paixão formata. Vamos pegar aqui a paixão chamada gula. E a gula é entendida aqui não como gula de comida, mas a gula seria a anulação da dor, a busca do hoje, a anulação do passado. Essas 3 bases paixões. Mas antes de fazer o trabalho com elas 3, o que tem por trás, vamos só mais uma legitimação do Livro dos Espíritos. Quem já leu aqui a questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos? Levanta a mão quem já leu. Tem algumas pessoas. Algumas já leram, né? Lá onde vai estar realmente respostas mais diretas. E foi um presente que eu recebi aqui na mesa mediúnica. Fazia um estudo profissional dos comportamentos, mas nunca, juro para vocês, eu podia mentir, né? Mas quem mente para si mesmo, mas não vai mentir para os espíritos. Aqui eu estava fazendo o SOS emocional, que a gente chamava de SOS depressão. Estava na época a Silvana, estava a Anaí, tinha mais gente aqui, né, Anaí? Você lembra disso, né? Lá dentro eles me buzinaram assim, vai lá, estava antes de começar, vai que nós vamos dar um presente para você, para ver se você corre atrás. Olha, já li o Livro dos Espíritos inúmeras vezes. Vocês já notaram que eu tenho uma facilidade de lembrar das perguntas, né, das respostas. Mas você vê quando a gente não está pronto, pode ler um livro 3 vezes, você vai ver que na 3ª vez, depois de um período, você entende coisas que não tinha entendido antes. Porque você não está preparado para o livro. Não está preparado para receber aquela dívida, não está preparado para fazer tal negócio ou crescer mais. E nós queremos coisas que não são dadas estas oportunidades, porque nós não estamos preparados. E não foi dado antes porque eu não estava preparado. Talvez eu nem sabia o que fazer com aquilo. Na hora certa, num programa que nós temos aqui,
que a gente chama de um programa que é o SOS emocional, que na época da depressão, eles me chamaram lá e fez, abre ali na questão, já foram direto, não foram enrolando no capítulo, não, já foram direto comigo, porque eles sabem que eu sou uma pessoa direta, na questão 907 e 908, leia com atenção. Eu li a 907 e ainda não tinha entendido, veja que coisa, tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, mas eu estava com aquele cego, que estava com uma trave no olho. Aí eu me concentrei, disse, me ajuda, pedi assim, clareou. Quando eu li de novo, aí eles, leia a segunda que você vai entender a primeira. Quando eu li a 908, eu disse, meu Deus do céu. Eu tive que até lavar o rosto para vir para cá da USOS, porque eu chorei de emoção. Vocês fazer só por conta disso? Não, porque tem tudo a ver e eu posso provar, é pena que a hora eu posso provar. Com quem já fez aqui o nosso curso Identidade Eterna, sabe que eu posso provar. Levanta a mão quem já fez Identidade Eterna aí, ó. Essas pessoas que estão de mão levantadas aqui, sabem que não tem dúvida da sua paixão, que norteia a sua vida psíquica, emocional, no dia a dia. Agora, para os outros que estão leigos nesse assunto, pode ser psiquiatra, psicólogo, doutor, médico, e quanto mais título tiver, vai dizer, pô, mas isso aí esse cara está falando uma besteira. Mas as pessoas provam que não são. E eles pedem para não desistir. Às vezes me dá vontade de desistir. Não é? Porque é tanto compromisso. Uns quer que eu receba a carta da família, o outro quer que eu trabalhe e faça um negócio lá para não cair o negócio dele. O outro quer que eu faça isso, o outro quer que eu pague uma dívida. Aí tu vai fazer o que primeiro? Não é? Mas nós julgamos os outros pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, pela falta de não fazer aquilo que a gente quer no momento que a gente quer. Então a questão 907 do Livro dos Espíritos é mais ou menos assim. Allan Kardec, já vendo num capítulo ali, ele intitula inclusive esse capítulo, que foi revisado depois, As Paixões. Começa na questão 907. E ele pergunta se a paixão, o seu princípio em si mesmo, é mau. A resposta, não. Que o princípio das paixões é uma coisa muito boa, que veio e que nós podemos fazer grandes coisas com ele, com esse princípio. Agora, o excesso é que acresceu a vontade. O excesso de tudo é ruim para nós, né? Bebe demais, come demais, fuma demais, faz tudo demais. Toma água demais, inclusive. É para tomar 3 litros, a gente quer tomar 5. Aí depois estoura a bexiga e diz, minha bexiga estourou. É sério. E aí que cresceu a vontade. O excesso é que pode fazer mal. Aí Allan Kardec, como aquele grande cientista cético por natureza, questionador, vai em cima de Kardec e faz. Quando é que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Aí, a época é o século XIX. Século XIX tinha carro? Não tinha carro, né? Então, assim como Jesus Cristo usava as suas terminologias e as suas parábolas para não poder fugir muito da época, senão ninguém ia entender nada, a espiritualidade fez o mesmo com Allan Kardec. Tratava-se do século XIX, charretes, cavalos. O que é que ele faz? Ele diz, as paixões são igual a um cavalo. Ou seja, quer dizer, se você domina, se ele é dominado, opa, só vai acontecer coisa boa. Agora, se é ele quem domina, aí a coisa vai ficar feia. Pode até derrubar a gente, como tem derrubado muitos. Muito, porque a paixão que você tem. E se a gente lembrar da questão 191A, lá que eu falei no início, nós vamos ver que a paixão é uma coisa que está lá na nossa natureza, que começa desde os... E é um sinal de desenvolvimento nosso. Não quer dizer que a paixão vai ser perfeita, não. Quem veste da nossa roupa terrena, espíritos como Chico Xavier, espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, espíritos como Divaldo Pereira Franco, que algumas pessoas às vezes querem falar mal, inventar coisa lá do passado dele, eu defendo ele até onde for. Não porque a gente é amigo, não porque a gente, não porque ele é meu professor, não, porque quem é que vai falar do homem que visita mais de 64 países, 5 continentes fazendo bem, e que fazendo a propaganda vai estar hoje no Fantástico da Rede Globo? Falar dele, querer arrumar coisinha para proteger as tuas coisas erradas que tu faz, para com isso. Não vamos apontar erro nos outros, eu sou cheio de defeitos, mas se você ficar só pensando nos meus, você não vai cuidar dos seus, e não vai evoluir. E eu vou evoluir, de qualquer forma, porque eu vou acertar
o que eu fiz de errado. E também se ficar pensando só no que tu fez de errado, tu também não evolui. Porque tu não sai do canto. A questão de... Agora me perdi, onde é que eu estava mesmo? Hã? Aonde? No cavalo, sim. Já. Agora eu vou montar de novo no cavalo. Obrigado. Então aí, o cavalo, que é a paixão, essa comparação que eu acho muito inteligente, né? Muito inteligente. Não porque gosto de cavalo, porque eu sou apaixonado, né? Se pudesse ter um bicho de estimação, teria um cavalo, já tive. Mas não dá para botar dentro de casa, a esposa ficou com ciúme. Só porque ela era uma égua, disse que eu estava dando muita atenção a ela. Só vivia na cocheira. Né? Mas o seguinte, então essa comparação do cavalo na 908 diz que a paixão a gente tem que dominar ela. Ela tem que ser dominada por nós. E essas 3 faculdades que René Descartes lá em 1500 e quase coloca lá no século 16, 17, vontade. Essa vontade de dominar a nossa paixão não é firme por conta dos nossos espíritos. Vamos agora dar aquele exemplo da paixão ira, lembra? A paixão orgulho, que quer dizer desapego, não orgulho bíblico, e da paixão gula, todo mundo está ligado, que quer dizer a gula, né? Uma anulação da dor. Primeiro, a paixão ira. A paixão ira, que na verdade foi deturpada essa linguagem diante dos séculos e das gírias, do dialeto, dos pseudo-sábios, daqueles que queriam complicar o conhecimento que é simples e que a Terra, até século XIX, até o ano 2019, vai ter que trazer muito simples, senão a gente vai ser obrigado a simplificar de novo. Um dia eu perguntei a um espírito sobre isso. Fiquei desconfiado, porque não era doutor Hernando, não era ninguém, um espírito que diz que não pode dizer o nome, aí eu já fico assim, tudo bem que ele não tem obrigação de dizer o nome, mas eu fico perguntando, eu perguntei se um pensamento meu, depois que eu tive de um filme, eu gosto dos filmezinhos também de ficção, mas não alopro não, fico, vou escrever sobre isso, vou inventar um espírito agora. Eu não faço isso, porque eu não consigo. Não é? Meu Deus, aí seria, para mim, eu já estou perdido. É melhor me retirar com um acidente fatal, degolar da cabeça ainda. Se eu fizer um negócio desse, é melhor degolar minha cabeça, jogar lá no asfalto para não juntar com o corpo. Bem, mas eu me perguntei depois do filme, que a gente não viaja um pouquinho depois do filme, né? Na verdade, eu me perguntei, será que a gente vai voltar sem energia? Ah, lembrei, não foi só o filme não. Eu fui no banco, fazia tempo que eu não ia no banco, né? Porque a gente só vai no banco quando tem um dinheirinho ou quando deve, né? Para receber. E eu fui no banco, a mulher fez. Na hora que chegou a minha vez, acho que aquilo ali era uma obsessão que tinha no banco. Eu estava com pressa. Aí chegou a minha vez que eu pisei, a mulher fez. O sistema caiu. Aí eu já olhei assim. E demora muito? Não sei. Esse dia demorou 1 hora. Mas ela estava falando isso para eu ir embora. Eu digo, não, mas eu espero, não tem problema. Aí ela olhava para mim, olhava para o sistema, eu nem aí. Eu vou aqui pensar aqui. Aí me deu esse pensamento, lembrei do filme, um filme que todo mundo volta lá no futuro, uma máquina do tempo, todo mundo volta, a gente volta a ficar, né, nas cavernas e tal. Eu digo, será que vai? Eu fiquei com aquilo na cabeça, será que nós vamos, porque a gente não deu bola, não soube usar essa tecnologia toda, né? Quantas pessoas hoje estão agora fabricando vírus para mandar para os outros? Hein? Arrumando um jeito de prejudicar alguém. Como é que a gente está usando tecnologia que vem? Por isso que lá nesse capítulo, né, 18, dessa parte 14 da Gênesis, fala que nós estamos bem providos do desenvolvimento intelecto, não é? Do intelecto, mas moralmente estamos muito aquém. Moralmente a gente está precisando de progredir muito. E aí eu fiquei pensando, aí uma oportunidade que os espíritos estavam perto de mim, e eu não sou muito de ficar fazendo pergunta, eles sabem, nem de estar pedindo nada, só de agradecer. Eu disse, olha, dá para me responder uma pergunta? Será que nós vamos voltar a ficar sem luz, sem energia, sem computador, sem nada, né? Assim? Aí um espírito veio, não se identificou, por isso que até hoje eu não posso dizer que isso é certo ou errado, sou logo sincero. Porque disse São João Batista, né? Até Nando Cordel tocou essa música lá em Poço de Cal, tocou aqui no Foreblu. Não acrediteis em todos os espíritos, né?
Foi São João Batista que disse. Lógico, Nando Cordel tem uma voz bonita, não tem. Mas, de vez em quando eu escuto no carro, quando eu acho CD, é muito interessante. Aqui tem para vender? Tem, né? E é interessante porque você vê que é verdade, não pode acreditar. A pessoa aloprada, ela acredita logo. Tem um barulho, ela diz, foi um espírito que veio aí. Nada, a panela está em falsa lá, tu deixou. Quem lavou a panela deixou a coisa um pouco em falsa, a panela cai, isso é um espírito. Aí a outra pessoa que também aloprada fala, me arrepiei todo. Arrepiou de medo. Ninguém tem medo de gente, não de espírito. Tem gente que tem medo de espírito, né? Pode ver que as pessoas que têm uma sensibilidade que é de audiência, que nós chamamos, elas entram em casa, acendem todas as luzes e ficam assim, ó. Porque ela já sente que tem um espírito, né? E o espírito querendo dizer assim, eu vim te ajudar. Quer nem saber. Mãe, tu vem pra casa agora? Por quê? Será vir logo? Tu tá sozinho. Pode ser, né? Então, essas paixões, elas fazem parte da nossa estrutura psíquica. E são muito importantes para tudo o que nós fazemos e de onde e por que nós agimos. Nessa questão 908, quando Allan Kardec ele faz um comentário enorme depois dessas duas questões. Eu vou só resumir o comentário de Allan Kardec, onde ficou guardado no meu consciente e no meu subconsciente. Allan Kardec fala assim que as paixões decuplicam. Essa palavra decuplica quer dizer 10 vezes mais as nossas forças. Decuplicam as nossas forças para nós atingirmos a providência divina, o que Ele quer, que é a nossa perfeição. Por isso que na questão 191, os espíritos negam a Kardec que a paixão ela é um sinal de desenvolvimento. Concorda com Kardec, mas deixa uma explicação para a posteridade. Kardec não havia perguntado se tinha alguma coisa a ver com a perfeição. Só perguntou se era um sinal de desenvolvimento. Onde a espiritualidade na 191 afirma, é um sinal de desenvolvimento, não de perfeição. Porque a Terra não é um planeta de perfeição. Não é? No máximo de regeneração. Já que todo mundo quer dizer que no 2050 e pouco vai se transformar. Esse negócio de data também eu fico muito preocupado, porque data exata, se for exata, então já tem que começar agora, né? Porque dizem todas as obras a caminho da luz, entre outros, que nós não podemos ter pessoas que roubam, que matam, que pensam mal do outro aqui na Terra. Olha, os governos não querem nem saber. Hoje o que eu vi mesmo, o negócio da Rússia, eu fui para a sala ali, já que tinha mudado a minha ideia, quando eu ligo a televisão, eu tenho até medo de ligar a televisão, mas como é Globo Esporte, de Globo Esporte, né? Mas quando eu ligo está passando, corrupção. Todos os atletas russos, logo da Rússia, que eu gosto tanto, que eu vim de lá também. Todo mundo com dope. Uma estrutura totalmente, dopada de corrupção. Todo mundo envolvido. Aqueles atletas todinhos vão perder as medalhas. O negócio mais feio do mundo. Quer dizer, a corrupção não é só no Brasil, está em todo canto. Por conta da falta da moral. Não é? Mas é assim, a gente tem que orar, pedir ao Papai do Céu e fazer a nossa parte. Não é ser egoísta, fazer a nossa parte. Mas o fulano fez. Isso é criança que diz. Tem adulto que age feito criança. Mas ela fez também. Não é? Não vou fazer não, ele não faz, eu também não vou fazer não. Sou eu que faço. Isso é criança quando a gente tem, até perto da adolescência, mas depois de adulto fazer isso, a gente não cresceu então? A gente se estimula porque o outro está fazendo uma coisa errada. Fulano bebe, tu vê. Eu não vou beber por quê? O marido dela bebe até de manhã. Eu só bebo 5 horas. Eu já escutei essa comparação. Não, eu só bebo 5 horas seguida. O marido dela bebe até de manhã. Isso é ser criança, né? Não importa o que entra pela boca, não é o que faz mal. Quer dizer, também tem coisa que entra pelo nariz, né? Mas o que sai daqui, ó, de dentro de nós. Então a paixão, a pessoa que tem a ira, que tem a gula, como eu falei, que tem. Vamos agora dar um outro exemplo. Não mais isso aqui. Mas, por exemplo, na vontade, o que é que tem qual é o objetivo? O que é que tem a vontade de uma pessoa que tem ira? Qual é a vontade dela? A vontade dela é de fazer e terminar tudo. E o pensamento dela? O pensamento dela é de buscar a perfeição. De buscar agir. E a percepção dela? A percepção dela
é um senso de justiça, é um senso estético de ver erros, de buscar erros, de acertar as coisas, de arrumar as coisas. Então uma pessoa dessa que reencarna, por que ela reencarnou? Por que ela reencarnou numa base ira? Tem tantos motivos que não dá para falar aqui de todos, mas nós vamos ilustrar num livro que a gente está na metade, no começo da metade. Vou ilustrar alguns aqui. Porque no passado foi uma pessoa que não agia. Porque sabe qual é o objetivo da ira? O objetivo da ira? Da ira com senso de justiça? O grande objetivo da ira é anular a desocupação, a falta de vontade, a sexolatria. 99% das pessoas que eu entrevistei, seja na Suíça, na Alemanha, na França, em Portugal, muitas entrevistas que eu fiz, pessoas dizerem assim, e aqui no Brasil nem se fala do Iapoca Oxuí, e as pessoas que fazem parte do Fazedor sabem disso aqui, que elas não têm uma libido tão acesa quanto os outros grupos. Sem trauma, porque os outros grupos pode ter alguém que não quer saber de sexo porque teve algum trauma, foi molestado, teve alguma coisa, tem uma coisa hereditária no organismo, tem uma falta de hormônio muito forte. Isso tudo também não pode ser descartado. Agora, os fazedores que já fizeram o trabalho, Gabi, você me permite usar você, no bom sentido? Não fica constrangida, né? Pode pegar o microfone, ela vai ficar constrangida, mas agora não tem mais jeito. Mas eu vou pedir para levantar a mão. Antes de você falar, quem já fez aqui o nosso trabalho e faz parte da ira, levanta a mão. É verdade? Não é verdade que a libido não vem em primeiro lugar? É verdade, Juliana? Juliana, se eu falar com ela, vão achar que eu combinei com ela. Você podia vir aqui, você tem coragem? É? Não. Pode ser daí. Pode ser daí. É verdade que a questão do sexo, que é uma coisa maravilhosa, o Papai do Céu colocou na Terra, a humanidade, esse grupo que nós intitulamos de fazedores, não é a prioridade total, isso é verdade? Sim. E eu já perguntei isso milhares de vezes. Isso tem anotado, guardado lá no sítio, porque senão vocês jogam fora, né? Minha mulher também é desse grupo, então se ela vê, ela joga fora a caixa, então tem que ir trancado, cadeado. É verdade. Jogou um documento de renovando de um carro faz tempo. Fora. Ah, não me disseram nada, estava em cima, eu joguei no lixo. Então, tem que dominar o cavalo, mas tem uma estrutura por que elas vieram. Sabe lá o que a Juliana, o que ela mesmo, que faz 100 e poucos anos que ela não reencarna? Não é? Você vê, reencarnou, não sei para quê. Devia ter ficado lá. Era melhor, né? Tô brincando. Mas assim, você que... a Juliana é casada, né? Mãe de filha, tudo. Você não é casada, é solteira. Você sente isso também, Gabriele? Sim. Que não é uma prioridade como seria para outros grupos, né? Isso é feminino e masculino também, tá? Perguntei a homens, tem um relato de pessoas de empresas de Timbó que disse que não é uma prioridade também. E aí? Tá vendo você? Então o objetivo é anular a sexolatria. Uma pessoa que lá no passado só pensava em sexo, estrupava as pessoas, ela vai ter que vir numa última base, paixão, não a última, mas para inibir isso vindo numa base dessa, paixão, ira, para buscar o senso de justiça, pelo menos ela quer fazer, faz, mas fica pensando, isso está errado, e quando faz, quando lembra que fez aquilo, fica com raiva contida. É essa raiva contida, instrumento, se dominada, lógico, né? Se não dominada, a raiva contida pode ser, né? Eu conheci pessoas que, meu Deus, que nunca vi uma pessoa tão organizada na vida. Não sei se posso falar o nome dela, mas eu sempre falo em casa para a Nícia, assim, a Fabiana, trabalhei com ela, não vi pessoa mais organizada na vida, tudo perfeito, corretinho, fechadinho. Mas será que na outra vida ela foi assim? Talvez foi uma continuadora, né, que já tinha mas não foi assim, então vem com isso para quê? Tem um propósito da gente vir para anular. Veja que a gente esquece, o esquecimento do passado é uma coisa maravilhosa, porque a gente tem algumas sensações, né, do homem velho. Que o homem velho está ali, pronto para dominar o cavalo e derrubar. Fazer assim, o homem velho, né? Levantar o cavalo. O homem velho é nada mais, nada menos de que a nossa paixão passada, a nossa estrutura psíquica dentro do nosso mob lá no passado. E qual vontade, pensamento e percepção, pegando as faculdades de René Descartes, da
paixão, base paixão, orgulho, que não tem nada a ver com orgulho que vocês conhecem, né? Principalmente o brasileiro, mas a questão do desapego, do altruísmo, né? Que seria no sentido sagrado. Não é que a pessoa que está nesse grupo seja assim, mas ela tem a oportunidade de vivenciar nessa base paixão para se tornar assim. A paixão não vai dizer que a paixão ira vai pegar a pessoa e vai dizer, tu vai virar santo, tu vai virar santo. Não. Não entendam isso. Ela vai construir. Ela vai dar essas forças que Allan Kardec, em seu comentário depois da questão 908, faz com muita propriedade decuplicar essas forças. A paixão tem essa função, essa funcionalidade. Então assim, vontade da pessoa que tem o desapego, o orgulho, a paixão, o orgulho, a vontade dela é de servir, é de ser útil. O pensamento é de ser querido, de obter reconhecimento. E a percepção é do estado emocional das pessoas, de prever as necessidades dos outros. Posso citar para vocês alguns ícones da história que nós lemos a biografia com muito cuidado, com muita atenção. Algumas vezes utilizando da nossa psicometria, né? Não essa que nós temos hoje, que é o decodificador das energias das pessoas que são decodificadas, mas aquela mais antiga que nós tínhamos de tocar em objetos, livros, de entrar num outro plano passado. E, por exemplo, aqui na Paixão Ira nós temos Martinho Lutero, que protestou as portas dos castelos de Edimburgo. Foi o seu centro de justiça. Sua raiva contida com aquilo tudo que ele foi lá e protestou e colocou todas aquelas suas teses, que ele era um grande estudante de Calvino, né? Era calvinista. Pessoa que nós vamos falar que veio com essa base paixão, que está na terra, mas o espírito já era mais evoluído, João Paulo II, Botilha, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, não é? Vieram vestindo essa base paixão, que para ela deu enquanto aquele hábito não via, a Madre Teresa disse, eu vou assim mesmo para a rua, porque Bombaim falava 300 dialetos, fora a língua local, todo mundo fazendo assim, e ela que é uma pessoa que veio numa base que eu quero ajudar, né? Imagina isso, a fome com a vontade de comer. Se não manda logo o hábito, ela já ia para a rua. Porque eles ficaram chocados porque tinha que arrumar, porque ela disse, eu vou para a rua para ajudar. E, por último, a gula. A gula, não entenda que a gula por comida, nem a gula de Dante Alighieri lá atrás. A gula aqui é no sentido, a gula de insatisfação com o que me acontece hoje. Então a vontade aqui é vontade de mudar, vontade de sair, vontade de se alegrar. O pensamento é de inovação, de prazer, de estar pensando no dia de hoje. A percepção é de uma racionalidade, de um raciocínio, de entender rápido, de não perder tempo, e a percepção é qualitativa. Agora imaginem uma pessoa, o que é que faz? Eu não falei o que é que faz, né? O orgulho, vocês nem me pediram. Vou falar o que é que faz o objetivo do orgulho, do desapego. Neutralizar aquelas pessoas que fizeram perseguições, que estrangularam gente, que agrediam as pessoas, vindo numa base de ajudar, ela até sente vontade, vou te matar, mas aí, não. Pode até se magoar, estou magoado. Não é, Marcelo? Você não faz parte dessa base? Não é verdade? Quantos por cento você tem que você tem a paixão do orgulho, que é do desapego dentro de você? Quantos por cento? 1000%. Tem mais gente aqui. Tem a Sandra aí, tem que estar sentada ali. Tem a Kátia Freiner, que está ali na janela, não é, Kátia Freiner? Tem vários, tem a Guiomar, tantos outros. A minha mãe, que eu não entendia quando eu era criança, que minha mãe dava até, a gente já estava passando necessidade, ela ainda dava, repartia a nossa sociedade com os outros. Eu digo, mas mãe, mas eles também precisam. Eu digo, mas mãe, eu não preciso. E nesse desapego, também se não dominar o cavalo, eu me desapeguei tanto, presenteei tanto, que lá na frente eu posso sentir na minha carne. Porque aí já eu não dominei, como a questão 907 do Livro dos Espíritos, 908, que fala que aí vai se tornar uma coisa ruim.
Porque 907 no final fala que dá prejuízo para nós e para outrem. Porque aí, se eu também presentear demais, vai me faltar, vai faltar também para os outros. Porque tudo demais é veneno. E o objetivo da gula? Qual é o objetivo de reencarnar numa paixão gula? Que seria? Teve gente que me perguntou isso durante anos, mas que sentido faz? Muito grande. Primeira anulação, função. Receber os suicidas. Porque dentro de uma base, paixão gula, a pessoa não quer a dor nem a morte. Eu conheço pessoas que vieram com todo destrambelhado, sem esôfago, sem nada, porque cometeram suicídio. E aí vem numa base da alegria, da busca, não quer saber nem do passado, já também anula os traumas passados, seja do espírito, seja dessa vida passada, anula os traumas, porque eu não quero saber de passado. Toda pessoa que faz parte da gula pode dizer, não quer saber nem o ontem, nem o amanhã, eu quero saber o agora. Isso tem uma funcionalidade maravilhosa da natureza. Eu quero dizer para as senhoras e para os senhores aqui presentes, como na internet, que cada vez que eu estudo mais as paixões, que nós chamamos no nosso campo profissional de PEN, princípio elementar natural, eu percebo que como a natureza é maravilhosa, como tudo que está aqui tem e é para o bem. Tem a função para o bem e é para o bem nosso. Nós é que estragamos tudo. Olha como a Terra está ainda muito longe de evoluir. Muita gente sabe, viajei com um engenheiro de não vou dizer o nome da empresa por uma questão de ética, que já tem os carros, ônibus elétricos, não sei quantos anos, carros, já tudo preparado para fazer tudo, mas na época tinha o tal do pró-álcool, que é o etanol, né? E que alguns países aí poderosos disseram que não, que a gente não podia mexer com isso. Deixa primeiro o pessoal adiantar lá no milho, lá soja e tudo, fazer um monte de etanol e depois deixa o negócio aqui, nunca dá certo. Olha aí, tudo interesse, lobby. O petróleo preto, pré-sal, a gente não precisa mais usar isso. Isso vai acontecer alguma coisa com a Terra. Imagine, começa a furar, e a Terra ninguém percebe isso, que a Terra está no espaço andando? No sistema solar que se locomove na Via Láctea? Ninguém percebeu isso? Ninguém quer saber disso, não. Nós temos o lítio, que é o petróleo branco, que a gente podia estar usando há muito tempo. Existem trens lá fora que estão usando aquela energia, que é o contra-ímã, energia assim, não pega e vai ali a estabilidade depois de congelar e já está usando esses trens. Olha como ser humano, agora depois vai... Você acha, por isso que eu achei muito bom a palestra que eu assisti sobre reencarnação, porque na época, o velhinho lá que eu estava mandando coisinha para ele assim, desgraçado, não concordo. Ele falou uma coisa que assim, me chamou a atenção quando ele disse assim, como pode, ele falava de um tom assim, não parecido com o Divaldo, mas um tom assim, como é que pode, ele dizia, uma pessoa viver 70 anos, errou 70 anos, está condenado a esta única vida. Uma criança com leucemia, que na época era hoje em dia já é até comum, até todo mundo ter leucemia, mas na época era uma coisa do outro mundo quando esse senhor deu essa palestra. Ou crianças com síndrome de Down. Que justiça teria uma vida só nós vivermos? Não teria nem propósito. Para que ser religioso? Para que acreditar no seu quê se a gente vai morrer de todo jeito? Com todas aquelas psicografias que aconteceram aqui, com comprovações que vocês nem sabem que as pessoas mandaram para nós aí, que mandam, olha, detalhes que não tinha que ninguém pudesse saber, mesmo assim a pessoa ainda duvida. E por que ela duvida? Para poder errar. Porque se eu acreditar, eu vou ter que melhorar. Se eu acreditar, eu vou ter que mudar. Se eu acreditar, eu vou ter que perdoar. Se eu acreditar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Contra os meus vícios, contra os meus... Porque é normal isso, gente. Não saia daqui perturbado ou perturbado. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E é passível de errar. Nós nos precipitamos em nossos julgamentos em certas épocas. O tempo é a melhor coisa que Papai do Céu deixou na terra, porque o tempo ele cura as coisas. As despedidas, como esse senhor disse naquela época, quem é que quer se despedir de uma pessoa que ama e dizer eu vou me embora e nunca mais volto? Mas essa dor da partida, do desenlace de um filho, de uma mãe, de um pai, de um esposo, de uma avó, faz parte.
de uma lógica, porque se não existir essa lógica, não tem nem o propósito de estarmos aqui falando sobre isso. Agora, fantástico, o que eu acho fantástico é quando esse presente eu recebi na mesa mediúnica das paixões, e depois as pessoas comprovarem, mais de 20 e poucas mil pessoas comprovarem, eu achei fantástico, que isso está dentro da pessoa. E aí eu me pergunto, por que ninguém vê isso? Por que eu, com aquele complexo de inferioridade? Por que não uma pessoa renomada? Esses tempos eles me responderam, porque só você vai ter coragem de fazer isso. Não se importa com o resultado. Ainda me disseram assim, vai ter gente daqui a 20, 30 anos, quando eu digo isso, não foi eu que inventei, eu escutei isso. O incentivo foi o mesmo que Chico recebeu, eu recebi também um incentivo maravilhoso. Lembra que Chico estava com o olho sangrando e a irmã disse, mas o outro tá bom. E eu querendo assim, ó, eu sou um pobre, coitado, não tenho estudo. Tava mesmo, não estava chorando assim, mas estava meio que ninguém. Aí o Espírito chegou, era Alonso de Veras na época ainda, estava fazendo uma transmutação. Ele disse assim, você vai fazer aí, vai abrir, vai ser um precursor, mas vão chegar depois de 30 anos, pessoas vão dizer, meu, ele não viu isso aqui não? Esse burrinho? Mas é verdade? É um resgate, porque isso está aí, nós não criamos nada, apenas estamos sendo usados como instrumento. Porque todos nós somos instrumentos. Quer no seu lar, quer na sua casa, na sua empresa, na sua rua, só que você desvirtua do caminho um pouco, mas é hora de voltar. E quem não perdoar você, não deixar você voltar, não é digno que você faça parte desse grupo ou de qualquer grupo. Nós estamos no mesmo barco. Não tem melhor nem pior. Tem uns que se adiantam mais, inclusive isso está lá. Na questão 804 do Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre aptidões, que diz que não existe desigualdade das aptidões. A espiritualidade explica para Allan Kardec que existe é que um sai na frente, todo mundo foi criado simples e ignorante, os espíritos. Mas uns saem na frente porque aproveitam melhor as suas vidas. E outros se atrasam um pouco na marcha. Mas a oportunidade é para todos. Ninguém pode reclamar. Muita gente hoje que tem dinheiro, tem algumas facilidades, não teve lá atrás, reclamou. E hoje tem essas facilidades. Tem até uma historinha que esses dias eu não sonhei, né? Tive desdobrado com o Luiz Felipe, das Cidades Espirituais, e foi muito interessante. Que o que está escrito no livro, eu visitei aquela casa. Aí eu digo, poxa, mas eu acho que eu li, estou achando que eu... Não, aí ele disse, não, você visitou comigo. Porque o sonho às vezes complica, o meu desdobramento não é igual ao do Divaldo, que é consciente, totalmente consciente. O meu ele é meio misturado, eu sei que tive ali, porque foi diferente, tem coisas que não está escrito no livro. É que ele vai começar o livro falando de outras dimensões, mas vai também falar um pouco de uma continuidade ali. E eu percebi que uma mulher, uma filha lá, que a mãe e a filha... elas não tinham tido oportunidade em outras vidas. Receberam um pai, um marido, um cara bom, mais evoluído, dinheiro não faltava, mas só queria comprar bolsa. E no dia que a bolsa se rasgasse, dava chilique. Aí existe moratórias para nós, mas existe planos. Meu, mas está fazendo isso, então é melhor a gente botar umas doencinhas aí, um câncerzinho para ver que a dor... Mas é nós que buscamos. Hoje está na hora, hoje, somente hoje. Você pode dizer assim, eu não quero mais isso para mim. Eu vou lutar todo dia. Fácil não é. Quando a gente tem um vício, uma vicissitude, uma vontade, um negócio doido. Porque quem não tem vício não pode condenar quem tem. Você não tem, como é que você vai condenar quem tem um vício? É muito fácil julgar, isso é um maconheiro, isso aí é um... Mas o cara entrou, se você entra também, tem gente que faz isso com pessoas. Eu conheço pessoas que disseram para mim, chorando, pedindo perdão, ajoelhado comigo para ver se eu podia fazer alguma coisa, de que botava remédio, aplicava com uma seringa remédio, para todo dia a pessoa ficar sem forças. E a pessoa acha, ia no médico e disse, meu Deus do céu, quando fizeram os exames de sangue foi que notaram uma substância que estava no sangue que deixava a pessoa assim. Calmante aí, que eu não sei nem o nome, de uma droga que tem até proibido no Brasil de vender, mas vende. Botando todo dia na comida, no café. E a pessoa ficando assim. Olha aí, mas a pessoa está arrependida. E quem é você aqui, ou eu, ou qualquer um, para julgar essa pessoa? Era um momento de idiotice, de julgamento, de vingança, de raiva, de sei lá o quê. Todo mundo já teve esse momento de cair, de pensar uma coisa ruim, de querer fazer uma coisa ruim. Como essas pessoas que fabricam vírus. Não tem consciência essas pessoas. E
lá na Gênesis, eu acho muito interessante, porque nos mostram que essas pessoas vão reencarnar em planetas inferiores. Também a questão da gula aqui, recebe pessoas, quando a pessoa tem a paixão gula, recebe pessoas de planetas mais inferiores, que estão, para poder dar o pulo do gato, o upgrade, como queira chamar, a ascensão, vem aqui na Terra, que já é um planeta que ela vai vir, mas já vem na gula. Por quê? Pode ver que tem pessoas infantis, não tem, que tem a gula, só ri, né? Eu conheço uma pessoa mesmo que tem a paixão gula e ela não faz mal a ninguém, só ri. Mas tô vontade de chorar ainda. Eu choro. Não estou dizendo que essa pessoa tem de planetas, mas dá uma sensação de que ela não é desse planeta. Não é? Porque até das coisas ruins as pessoas com gula, ela ri. Você tem uma irmã, né? Olha a prova hereditária. Nós temos trigêmeas, vocês são, né? Uma tem a base da illusion, né? Do ilusão, que é a paixão ilusão. Ela tem a paixão ira e tem uma irmã com a paixão gula. Que se dá melhor com a irmã mais velha do que com ela, não é verdade? Porque não tem afinidade espiritual aí. Embora vieram no mesmo, praticamente todas elas, uma atrás da outra ali, da mamãe, né? E como a mãe dela tinha que evoluir e tinha que ir embora porque era um espírito que... não é um espírito que... A dona Herotides aqui, um espírito que tinha que pagar isso aí, aí já são. Só se vier as três de uma vez. Então vamos mandar as três de uma vez. Não é? Mas está aqui a lei da eternidade. Existe a lei da eternidade, sim. Mas maus congênitos, bens congênitos, organismos para ser fortalecidos numa programação reencarnatória. E aí vieram as três. Personalidades completamente diferentes. Vontade diferente, pensamento diferente e percepção diferente. René Descartes está super atual. Desencarnou em 1650, super atual que ele estava. Porque ele estudou, ele viu, ele pesquisou, ele já veio com conhecimento de outra vida, do mundo espiritual. Também tenho, não vou negar para vocês, não sei aqui, não estou falando isso por uma questão de orgulho. Depois eu descobri que também que eu trago esse conhecimento de muitas e muitas vidas, que eu já iniciei pessoas nas cavernas que eu escolhia. Tu vem, mas tu não. Tu vem, tu não, tu vem. Tu vem, mas tu não. Fazia assim, eu escolhia quem ia entrar lá na caverna para ser iniciado num conhecimento sobre essas paixões que tinha outros nomes. Também já entendi que eu vivi na Suméria, fiz parte da biblioteca da Babilônia, tudo isso me foi revelado. Mas o que adianta isso? Você diz, ai que legal, fala mais. Mas isso não adianta, criatura. Adianta o que eu estou fazendo agora, o que eu posso fazer agora. Tá? Então vamos nos... Antes de tudo, vou contar uma historinha aqui para vocês, que ilustra muito bem. Mas antes eu gostaria de dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, lá pelo parágrafo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma citação maravilhosa, que é aquele só o parágrafo 4 que eu quero ler. Os efeitos da lei do amor, porque eu estou falando da lei do amor que fica no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no parágrafo 4, que não tem número, 4 é que você conta assim, 1, 2, 3, 4. Os efeitos da lei de amor é um instrumento para a evolução da raça humana. Só quando a gente entender esse amor e fazermos aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem, é que nós vamos realmente de fato evoluir. Não importa em que base e paixão nós estejamos, mas o que nós estamos fazendo. E lá também ainda conclui que se a gente obedecer à lei de amor, nós conseguimos ser felizes. Lá tem. Ainda agora na Terra. Quer dizer, aquele que ama mais é mais feliz, aquele que perdoa mais é mais feliz, aquele que vive em paz é mais feliz. Porque a gente pode viver sem paz se querer adquirir muita coisa. Ou a gente ir embolado, como eu já fui embolado. Eita, tu tem que continuar, tu tem que pagar, tu tem que continuar. E tu vai assim, aí eles vamos colocar mais coisa para ele ir. Para ele não ter tempo de evoluir. Não é verdade? Mas tem uma historinha que ilustra essa questão dos comportamentos, da reencarnação. Não sei se vocês vão entender, mas é mais ou menos assim. Um homem muito inteligente, que se considerava assim, estava achava muito desagradável umas coisas que ele havia praticado, que estava praticando, e indicaram, vocês procuram aquele mestre Zen, porque ele ajuda todo mundo. Ele chegou a vez dele, e aí o mestre Zen fez assim: o que é que lhe aflige, meu filho?
Ah, mestre, eu tenho uma coisa incrível assim que acontece comigo no meu comportamento, mestre. Meu mestre, o que é, meu filho? Fale. Olha, mestre, eu sou uma pessoa que, olha, de vez em quando eu sou estúpido, arrumo confusões, brigas, discussões com as pessoas, trato mal, sou grosso. Ai, é isso que eu faço. Ok, isso. Olha, isso é algo muito estranho. Então faça para mim ver. Me mostre como é que acontece isso. E aí o homem fez assim: mestre, mas eu não consigo fazer agora. Sim, mas eu quero conhecer. Então quando você conseguir, você vem para me mostrar. Mas mestre, não é assim. Isso não acontece, essa coisa não acontece quando eu quero, acontece. Eu nem sei como que acontece essa coisa. Então, meu filho, olha, se você não pode me mostrar isso aí, é porque essa coisa não pertence a você. Essa coisa não é sua. Então saia daqui sem essa coisa. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Só agradecer a palestra do Zé Araújo, né? Lembrar a todos que a gente continua vendendo os livros ali fora, né? As comidinhas, quem quiser ajudar. E agora, o passe, então, ele vai ser coletivo, né? Pela quantidade de pessoas que a gente tem hoje aqui. Então, juntamente com a oração do Zé Araújo, que todos possam se concentrar, né? Fechar os olhos, se concentrar para receber o passe e, ao final, a água fluidificada no mesmo local. Teu maior tesouro na vida humana nos esclarece desde o nascimento ao lar, ao convívio familiar, mesmo que no orfanato, nas carícias pelas nossas cabeleiras, ao afago, ao leite maternal, ou mesmo emprestado àqueles que acolhem os desvalidos, compelidos na atual vivência na carne, expurgar o abandono que cometeu, pois, meus queridos filhos, todos nós temos o resgate benfeitor e o nosso maior tesouro é o amor. Nos afagos da infância logo brota a adolescência e também a intemperança, e nos acordes hormonais chamamos a atenção e não queremos nada mais de sermos vistos, e na incompletabilidade da personalidade formada não nos compreendemos, e numa pequena loucura desfazemos dos ensinamentos dos lares, esquecendo o tesouro dos afagos em nossas cabeleiras, que representa o amor na luz das melhores fileiras dos que aqui são colocados para nos soerguer com a sua bandeira da caridade, sem austeridade nem julgamento. Guarda, meu irmão, minha irmã, a todo momento, para aliviar a tua dor, mas não nos cofres frios, mas distribui o tesouro chamado amor.